Bom, nós vamos ver então algumas dicas para que você possa fazer uma boa redação. Redação, não existe uma varinha de condão que você possa utilizá-la para começar a escrever bem a sua redação. Né? Escrever uma redação não é como a psicografia, né? Como o Chico Xavier, que colocava a mão na testa, baixava a cabecinha e saía tudo. Então, fazer uma redação não é psicografar, né, gente? É trabalho. A redação é exatamente o que você conhece da tua língua em todos esses anos de estudo. Então, quanto mais se lê, quanto mais se escreve, então você tem mais capacidade de argumentação e, consequentemente, na hora de fazer uma redação, você tem mais recursos, não é? Então, redação é prática, viu, gente? Assim como a leitura e a escrita. Então, a prova de redação tem uma característica que difere das demais. O candidato deve propor uma solução para um problema apresentado no tema. O que se espera do estudante ou do candidato é a informação e criatividade para criar soluções, além de habilidade para defender seu ponto de vista. Né? Então, você faz uma redação e os argumentos é exatamente isso, defender o teu ponto de vista naquela redação. E vários concursos já começam a adotar a mesma estratégia do Enem, né? Ou seja, é proposital que se faça isso, porque, na verdade, ele te dá o tema, tá? Mas não é só isso, é que esse tema ele gera um problema, ele gera uma questão e você tem que dar soluções para aquele problema, ou uma solução para aquele problema. Né? Então é isso que você vai discutir no teu trabalho durante o Enem e durante alguns concursos. Né? Então, a dica é fazer uso dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo da sua formação. Todo conhecimento que você adquiriu, ele vai ser provado agora. Né? Conhecimento não só da língua, tá? Porque você vai ter que embasar os seus argumentos, mas exatamente com esse conhecimento que você teve em relação à história, à geografia, literatura, filosofia, química, física e outras coisas por aí. Ou seja, você vai demonstrar pleno conhecimento de mundo. Não é só o conhecimento das disciplinas escolares, mas conhecimento do mundo como um todo. Você vai provar que lê, que está por dentro, que é uma pessoa atual. E não esqueça, a interdisciplinaridade, né, ou seja, essa questão de você colocar as várias disciplinas dentro da mesma redação, isso é salutar, é bem vista, tá? A banca gosta disso, mas é uma questão acessória. O principal é você focar na defesa do seu ponto de vista, é você defender aquele seu argumento, tá? Não adianta demais filosofar e você se perder na busca da defesa dos teus argumentos, tá? Olha, não faça períodos muito longos. Lembra o que é o período? Período simples só tem uma oração, o período composto tem mais de uma oração. O que acontece é que muita gente começa a exagerar nos períodos compostos, então há várias orações num período só e se perde principalmente na pontuação. Então prefira os períodos curtos, tá? As frases simples, né, gente? A frase simples, ela é mais clara, né? Então eu tenho certeza de que o meu interlocutor, o corretor, ele vai compreender melhor a minha frase, né? Ela é mais direta. Não use marcas de oralidade como gírias, por exemplo. Gírias e regionalismos. Não é bom colocar isso na prova. Lembre-se, uma redação, ela procura sempre a norma culta, ela é muito formal. E também não recorra aos clichês quando fizer sua proposta. Nem os clichês e nem os provérbios da coisa do dia a dia. Em terra de cego quem tem o olho é rei. Certo? Então evite essas frases prontas, tá? Porque essas palavras não são suas. Então, se você enche demais a redação com palavras que não são suas, então você perde ponto por isso, tudo bem? Não use o mesmo argumento repetidas vezes, gente. Não dá. Então você está fazendo a tua redação sobre violência e está lá, homem que bate em mulher merece morrer, homem que bate em mulher merece morrer. Quer dizer, só fala isso na redação inteira como argumento. Tá? Então, evite estar repetindo isso várias vezes. Você pode até dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Tá?
Deixe de lado as expressões como eu acho, eu penso e eu creio. Veja, eu acho, eu penso, eu creio. Primeiro, é porque você não tem certeza. Eu acho, eu penso, eu creio. Você está escrevendo ali o que você sabe, o que você já leu, o que você já escreveu, o que você já ouviu, já conversou por aí sobre aquele tema. E outra coisa, se você coloca o eu, tá? Então a tua redação ela será pessoal. E a gente quer uma redação impessoal. Então não coloque eu na tua redação, tá? Prefira um vocabulário simples a palavras rebuscadas. Então, nada de querer florear, gente, querer utilizar palavras difíceis, palavras bonitas, tá? Às vezes você se enrola e você acaba confundindo quem está lendo a tua redação, tá? Título. Muita gente tem dúvida. Professor, é obrigado a colocar o título da redação? Veja, título é aquela coisa que a gente só sabe na hora, né? Então, na hora da redação é que a gente sabe qual é o título da redação. Tá? Agora, ele pode te dar um tema, tá? E pedir um título, ou simplesmente já te dá o título e não precisa mais de nada. Para quem tem dúvida aí o que é tema ou o que é título, veja, o tema é mais abrangente, o título é mais específico. Como assim, professor? Então vamos lá, eu vou te dar um tema. Eu quero que você fale sobre violência. Então, violência é um tema. Veja, tem tanta coisa para falar de violência, mas o que é que eu vou falar de violência? Aí já vai ser o teu título. Então, alguém diz, eu vou falar sobre a violência dos estádios de futebol. Isso já é um título. Tá? A violência contra as mulheres, a violência doméstica contra as crianças. Então, isso já é um título, é bem mais específico. Tudo bem? Se você já coloca o teu título lá na redação, ela já começa a contar como a primeira linha útil da redação. Bom, o importante é você criar o hábito de escrever. Veja, você tem que ter o hábito da leitura e não pode se distanciar do hábito de escrita, né, gente? Então, todo dia tem que estar praticando, tem que estar lendo, tem que estar escrevendo alguma coisa, né? Procure lembrar de tudo que sabe sobre o assunto abordado. Então, a tua redação, você está falando sobre o quê? Então você vai lembrar de tudo que você já leu, que você já viu, o que você já conversou, já assistiu na TV sobre aquele tema para começar a escrever. E aí o que é que você vai fazer? Você vai jogar tudo que você lembrar no papel. Não importa a ordem. Tudo que vem à tua cabeça, você vai jogando no papel. Não se preocupe, gente, com a gramática. Lembre-se, a gramática nessa hora só vai atrapalhar. Então se eu começo a minha primeira frase na redação, aí tem lá a palavra compreensão, e aí eu paro, caramba, compreensão é com cedilha, compreensão é com S, é com 2 S, é com cateto, a hipotenusa é com Q. Então, a energia e o tempo que você está gastando ali para saber como é que se escreve aquela palavra, pode ter certeza que você esqueceu o fio do raciocínio. É uma linha muito tênue, né? E se você perder essa linha do raciocínio, aí vai dar trabalho para você se encontrar de novo. Esqueça a gramática. A gramática só vai te servir na última instância, tá? Em último caso. Então, coloca todas essas ideias no papel, escreve de todo jeito, e não importa se você coloca com 3S, o que é com S vai com Z, tudo isso você só vai corrigir depois. O importante é colocar as ideias no papel, tá certo? E lógico, depois você vai ordenar essas ideias. Como assim ordenar? Você vai fazer com que aquilo tenha começo, meio e fim. É mais ou menos o que a gente pede em uma redação. 3 parágrafos, não é isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, mais ou menos isso. Começo, meio e fim numa redação. Você vai tentar dar uma ordem àquilo que você fez. E claro, né, gente? Claro que não é só isso. Tem muitas outras coisas para a gente ver numa redação. Vamos lá. A primeira questão é de ortografia. Claro, aí está proposital. Ninguém vai escrever dessa forma, né? Mas isso é escrever como se fala, né? Procure escrever as palavras de forma correta. Lógico, ninguém quer errar numa redação, ninguém erra de propósito na redação. Então, isso é fruto do que a gente não leu, da prática que a gente não teve com aquela palavra para trás escrevendo. Então, né, gente, mas de fato, a gente tem que procurar escrever as palavras na forma correta. Cada palavrinha que a gente vai errando, vão tirando ponto da redação. Né? Se você tem dificuldade de lembrar, mas essa é a compreensão que eu falei ainda há pouco, é com C, é com cedilha, é com 2 S, é com Q. Começa a escrever a palavra no borrãozinho, então escreve das várias formas. Você vai perceber que quando o olho bater na forma certa, o teu cérebro já alerta logo. Caso você não consiga fazer isso, aí vamos para a segunda técnica, que é substituir essa palavra por outra palavra de valor semelhante, ok?
Caligrafia, gente. Lembre-se que ninguém está aqui passando receita médica. A gente não está lendo, quem vai corrigir tua redação não está lendo o receituário. Então capricha na caligrafia, gente. Deixa ela bem legível, tá certo? Nada de rabisco, aquelas letras desenhadas, tá certo? Agora, letra de forma pode, professor? Sim, letra de forma pode, tá? Letra de forma pode, a gente admite letra de forma. É até melhor do que quem escreve os garranchos, as receitas médicas, né? A correção, evidentemente que numa redação você deve obedecer às regras da língua, ou seja, o uso padrão, a norma culta, né? Então não dá para ficar colocando, como a gente já viu, gírias, alguns regionalismos, muita coisa que vai ferir a norma culta. E, óbvio, as palavras e as frases sempre concordando, né, gente? A questão de clareza, as palavras, quando elas não estão bem colocadas no texto, então deixa o texto obscuro, né? Você não sabe muito bem o que quem escreveu quis dizer. Lembre-se, quem escreve sabe o que está escrevendo, tá? Agora, nem sempre quem ler vai ter a mesma compreensão que escreveu, então muito cuidado com isso. Concisão. Gente, ser conciso é você ser objetivo, é ir direto ao assunto. Aquela questão da embromation, né, de ficar enrolando, colocando palavras bonitas. Gente, isso não existe numa redação, evita isso, tá? O contrário disso aí é prolixidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, às vezes tem gente que escreve muito, bota muita abobrinha lá, que é para preencher as 25, 30 linhas da redação. Mas, gente, nem sempre escrever muito é salutar, tá? Às vezes você escreve demais, tá certo? Mas fala de menos. A compreensão que se vai ter daquilo é prejudicial, tá? E como eu falei, a prolixidade, aquela questão de ficar enrolando o texto, né? Enrolando o assunto. Então, nada de ser prolixo, entendeu? Olha, cuidado para não entender que é prolixo, tá? Prolixo. Imagina alguém que chega na barbearia e diz assim: ó mestre de tão nobre arte, gostaria de saber, por obséquio, se poderias aparar estes pelos que envolvem a minha crosta craniana. Então imagina alguém chegar hoje, gente, numa barbearia dizendo isso, né? Dá para derrubar a mata, dá para passar o zero, então é muito mais simples hoje, nada de prolixidade. Imagina se alguém bate a tua porta dizendo: pergunto-me se poderias aplacar esta minha avidez, trazendo-me, se possível for, um recipiente contendo a preciosa combinação líquida das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então, poxa, alguém pedir água na tua porta desse jeito, muita gente não vai entender de que se trata, né? Então, isso é prolixidade. Vamos evitar ser prolixo em nossas redações, ou seja, vamos fazer o contrário, é ser claro e objetivo, né? Uma outra coisa que mata muito, gente, a redação é a tal da ambiguidade. Lembra de ambi? Isso. Professor, são aquelas palavras de duplo sentido, às vezes mais de 2 sentidos. Tem palavras que têm mais de 2 sentidos, né? Então isso é a ambiguidade. Repito, quando você escreve, sabe o que está escrevendo, o que está se passando na tua cabecinha. Quem vai ler nem sempre tem essa mesma percepção, tá? Então, quando você diz, João foi ao casamento do seu irmão com sua irmã. Peraí, mas isso não é caso de incesto, não. É o irmão e a irmã que se casaram. Então, às vezes, dá para confundir quem está lendo a tua redação. Então, seja claro, tá? Nada de ambiguidade. Eles viram os animais quando estavam presos, tá? Mas eu não entendo quem é que estava preso. Eram os animais que estavam presos ou os seres humanos que viram os animais? Não está muito claro, então, percebe? Está faltando clareza aí. Então, nada de ambiguidade, gente. E uma frase dessa aqui, ó, dá até cadeia, né? E dá intriga com certeza, né? A cachorra da namorada do João me mordeu. Caramba, e agora? É a namorada de pelo, a cachorra de pelo, de cabelo. Pense na confusão. Então, gente, cuidado com a ambiguidade nas tuas redações, tá? Tudo bem. E agora? A família, ela está se mudando para outro lugar e vende tudo? Ou é a família que é muda, tá? Ninguém fala lá na família e estão vendendo tudo? Como é que a gente vai saber, né? Isso aqui foi proposital, né? Para fazer a publicidade. Encha seu filho de bolacha, mas aí é a bolacha do bem, né, gente? Bônus, que pra gente não é bolacha, é biscoito. Obscuridade. Lembra que é a falta de clareza, o texto obscuro. Então eu não entendo muito bem o que você quer dizer,
Então, cuidado. Os trechos que são longos demais, porque vai ter problema na pontuação, as expressões muito truncadas, a linguagem muito rebuscada. Então, pode ser que o teu interlocutor não te compreenda, tá? Outra coisa, citações. O que é uma citação? A citação são frases que não são minhas, são pensamentos de outras pessoas. Então, sempre que eu vou fazer uma citação em um texto, lembra o que é que eu tenho que fazer? Começar com aspas e terminar com aspas. Mas veja, muita gente coloca uma citação dentro da redação, não coloca aspas, não deixa claro que aquelas não são suas palavras. E outra, se você colocar muitas citações em uma redação, vai perder muitos pontos, porque citações não são palavras suas, e você começa a encher a redação de palavras que não são suas, perde ponto também. Bom, infelizmente, vícios de linguagem, já está dizendo vícios, né? Então muita gente não consegue se livrar dos vícios na hora da redação. Olha, cuidado principalmente com a internetês. Então muita gente utiliza a internet e aí quer passar essas contrações que a gente usa no WhatsApp e nas mensagens instantâneas e quer utilizar também nos e-mails empresariais, tá? Então numa redação. Então isso não pode, gente. Cuidado com esses vícios de linguagem, né? Tá? Então, muito cuidado com isso. Tipo assim, né? A gente não pode estar colocando tipo assim, né? Vice e aí, numa redação. Então, também perde uns pontinhos preciosos, tá? Coesão e coerência. Todos já ouviram falar, né? O que é coesão? Coesão é a ligação. Veja aí embaixo a figura. A ligação das palavras e a ligação das frases. As frases e as palavras não estão ali, soltas por acaso, né, gente? Então, uma palavrinha como uma pedrinha de dominó vai ligando a outra, uma frase vai se ligando a outra. É a coesão que faz isso, né? Essa junção, essa união. Coesão significa isso. E coerência? Coerência é o sentido. Então, quando você junta uma palavrinha ao lado da outra, isso vai dando sentido. Então, isso é a coerência. Então, coesão e coerência sempre andam aí, de mãos juntas. Muita gente faz as redações e não tem o hábito de fazer rascunho, já quer partir logo para a folha de prova. Cuidado, gente, porque você pode errar, você pode confundir uma ou outra palavra, tá, e vai escrever errado. De repente você quer acrescentar uma palavra ou tirar alguma palavra. Então, quando você faz o rascunho, escreveu no rascunho, quando você for passar a limpo, perceba, sempre você vai ou acrescentar palavras ou tirar palavras. Sempre que a gente passa limpo, a gente está fazendo a releitura e reescrevendo o texto, a gente sempre tem mais alguma ideia de última hora e a gente acaba acrescentando. Então, tenha o hábito de fazer rascunho, tá certo? Então, quando você for passar a limpo, aí sim é que você vai utilizar a gramática. Lembra agora? Agora importa. Agora sim eu vou querer saber se aquela palavrinha é com Z ou é com S, se escreve com CH ou com X, se essa outra palavra tem o acento ou não, se aqui tem vírgula ou é um ponto. Isso só vai interessar depois que a tua redação estiver toda pronta, ok? Para não perder tempo e nem energia com isso. Já ouviu falar do curativo, né? Se você errar uma palavra, você pode riscá-la ao meio, passar um tracinho no meio daquela palavra e logo em seguida você escreve qual é a palavra certa. Algumas pessoas também escrevem logo acima, até tanto faz, logo acima ou logo depois. Fica até mais estético colocar logo depois, né? Errou, passa um tracinho no meio e escreve logo em seguida. Agora, só não dá para abusar disso e fazer muitas vezes, né? Então tá ali, ó. Cuidado para não rasurar o texto. Opa, eita, rasurar é com Z, mas agora que eu esqueci. Lembrei, perdão, que rasurar é com S. Então, riscou e logo em seguida você colocou a palavra correta. Isso é o curativo. Pode utilizar, pode sim, mas cuidado, tá? Para não abusar. A mesma coisa é a gaivota. Lembra o que é a gaivota? Então, para quem não sabe, então você, depois do teu texto pronto, você lembrou que ali estava faltando uma palavrinha. Então, eu posso encaixar essa palavrinha? Pode. Aí você faz uso da gaivota para fazer isso. Agora, também, assim como o curativo, não exagere, gente. No máximo 1, 2, tá certo? Por texto, porque não pode estar abusando desse recurso. Olha lá, eu gosto de fumar. Eita, eu esqueci uma palavrinha, não tem problema. Puxa a gaivota, olha lá, e em cima você coloca a palavrinha que você esqueceu. Tudo bem? É possível fazer isso? É possível, mas por favor, não exagere.
E óbvio, gente, uma redação tem que ter elegância. Então, nada de folha amassada, nada de folha rasurada, nada de desenhos, enfeites, assinaturas e aquelas mensagens que tem gente que manda: professor, lembre-se de ter fé, professor, olhe, só Jesus salva, então apelando, né, para o bom senso do professor. Então, isso inclusive pode cancelar a tua redação, tá certo? Então, nada de desenho, nada de amassar, muita elegância no texto. Quando você está fazendo a tua redação, você está escrevendo, né, manuscrito. Então, normalmente lá no finalzinho da margem direita, então muita gente não consegue finalizar a palavra. Então, a gente usa o hífen e o restinho vai lá para baixo. Só que você tem que ter cuidado para alinhar essas margens esquerda e a margem direita. A gente tem que procurar alinhar isso, né, como se fosse um texto digitado, né? A gente tem que fazer o melhor possível para alinhar as margens esquerda e direita. E claro, não dá para esquecer isso. Uma boa redação, gente, se você perceber, uma página dessa de caderno tem uma média de 30 linhas, é o suficiente para a redação. Não queira fazer uma redação com 2 páginas dessa, até porque a folha de prova de um concurso ela é limitada, né? Uma boa redação está aí por volta de 25, 30 linhas. Se você faz uma redação com 20 linhas, já é uma boa redação, tá? Então, ela tem conteúdo. Não adianta você fazer 30 linhas e quando a gente vai ler só se aproveita 10, tá? Então, mas lembre-se, além de uma quantidade boa de linhas, então